Já estou recebendo aqui o promotor Francisco Lima. Boa tarde, promotor. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gratificações irregulares, café da manhã superfaturado, enriquecimento incompatível com a renda. Foram algumas das denúncias que o senhor defendeu, fez a defesa oral no Conselho Nacional do Ministério Público contra a própria Procuradoria do nosso Estado, promotor? Com certeza, Silas. Na realidade, a última administração superior do Ministério Público tem administrado aquela instituição como sendo uma casa própria. A exemplo, o café da manhã, que era servido com toda a pomposidade e requinte. Digo eu, Silas, eu saí do mercado central na condição de camelô e acho que o contribuinte piauiense, ele não merece, ele não deve pagar o de jejum de promotores e procuradores. Para você ter ideia do cardápio, era polpa de fruta, peru, peito de frango, geleia, beiju, tudo isso servido com o erário público. A administração do superior do Ministério Público tem que entender que administrar coisa pública não é administrar a própria casa. Com o particular, você pode fazer tudo o que lhe convier. Com o público, só aquilo que a lei lhe autorizar. Com essa minha resignação, fui ao Conselho Nacional, ele estagnou essa prática abusiva e lesiva aos cofres públicos. A administração superior do Ministério Público elege procuradores e promotores, vocês viram, está aí na mídia, procurador recebendo 61 mil reais, quase 3 vezes o valor do teto nacional. Então, promotores e procuradores, muitos deles às vezes vêm até falar de probidade administrativa e recebem nos seus contra-cheques uma gratificação de desempenho que varia. O administrador elege, você vai receber 4 mil reais, você vai receber R$1.000, você vai receber 2.500. E assim se vê o absurdo dentro de uma instituição que deveria fiscalizar os gestores públicos. Fazendo um paralelo aqui, Silas, a princípio dizem que a coisa é política, porque há interesse... Não. O próprio doutor Emílio disse que isso é coisa política, em face da última eleição que aconteceu. Quero dizer, eu não fui candidato, não tenho interesse, não me interessa quem será o próximo, já sabemos que é o procurador Augusto César, não me interessa, eu quero é que o administrador público haja com transparência, que ele revele quanto o Ministério Público gasta. Eu quero é que o procurador-geral dê condições ao promotor na comarca. Olha, eu venho do interior, eu já estive aqui uma vez, e nós falamos que as promotorias não se tem sequer o mínimo de condições para você exercer o seu mistério. Mas agora tem um computador para cada promotor de justiça. Olha, aquilo surgiu como um paliativo, como, digamos assim, um cala-boca, mas se nós olharmos para o interior, o que eu primo, Silas, é a sociedade piauiense. Agora, nessas eleições, qual o promotor do interior que tinha sequer uma máquina fotográfica, sequer condições de investigar as pretensas compras de voto? O promotor do interior não detém sequer de um prédio. Então, essa transparência é isso que nós primamos pelo Ministério Público forte, o Ministério Público independente. O senhor espera que essas denúncias cheguem a uma punição? Onde? Essa que a opinião pública fica esperando. Primeiro, em devolução ao erário público do que ilicitamente se usou. Primeiro, eu espero... Agora, uma coisa interessante... O senhor fala mais especificamente, me permita, só para a gente ficar claro, é com relação ao café da manhã. Ao café da manhã e a questão do salário. Esses pagamentos, essas gratificações e esse uso. Há no Conselho, a esse atual procurador, uma ação onde se demonstra que é incompatível o patrimônio que ele tem com o rendimento que ele ofere como procurador-geral. Tem promotores que não são lá da direção do Ministério Público que chegam a chamar o senhor de denuncista. Como chamar de? Denuncista, está fazendo denúncias, está inventando denúncias, está jogando denúncia, está jogando para a plateia. Agora, interessante que todas as denúncias que eu formulei, todas elas foram procedentes. Todas elas foram acolhidas. E agora, a unanimidade, o Conselho determinou uma auditoria fiscal, de pessoal e financeira do Ministério Público. Ora, se o Procurador-Geral, se a Administração Superior do Ministério Público agem
com transparência, por que que agora eles estão querendo estancar essa auditoria? Eles deveriam abrir as contas do Ministério Público. Afinal de contas, o Ministério Público tem que agir com transparência. Eles estão entrando com recursos protelatórios. Ademais, Silas, eu acho bastante interessante, eu vi no Diário da Justiça uma portaria abrindo contra mim, a corregedora e uma funcionária, um procedimento para apurar as denúncias em que eu formulo. Inclusive me atribuindo a divulgação desses contra-cheques. Ora, eu disse e repito, se a administração pública superior do Ministério Público do meu Estado devolver aos cofres públicos o dinheiro gasto com o café da manhã, o dinheiro pago de gratificações ilegais, a administração demonstrar para mim onde foram publicadas as portarias de todos os servidores que lá estão sem concurso público, se ele também ainda dizer como se repassou o dinheiro ao supridor de fundo, Silas, não precisa abrir inquérito contra a minha pessoa, porque eu vou à vereda grande, eu pulo para dentro da cela, eu coloco as algemas e engulo as chaves. Do contrário, eu entro com ação civil pública para compelir a administração a devolver declaração forte do promotor, viu? Promotor, muito obrigado pela sua presença aqui. Declaração forte do promotor Francisco Lima aqui, do Ministério Público Estadual. O procurador-geral, o Tamir Martins, ele foi convidado a estar aqui nos nossos estúdios hoje. Vai estar na segunda-feira. Algumas questões aqui para a gente fazer ao promotor, mas ele estará na segunda-feira aqui nos nossos estúdios também para colocar como estabelece o jornalismo democrático, ele terá o direito de se defender. Terá o tempo necessário, né? Olha,